Bom dia a todos. Eu, antes de mais, gostava de testar. Estão a ouvir-me bem? Estão. Pronto, que eu pus agora aqui este casco porque fico com o microfone mais perto da boca e espero que os confrades e todos os nossos grandes leigos da família me possam acompanhar. Saúdo toda a gente. Gostava de dizer-vos que se eu durante a minha intervenção arrotar, não é nem a bacalhau, nem a rabanadas, nem a bolo rei, nem a filhoses, nem a letria, nem a leite de creme, nem a nada, que essas coisas aqui em Itália não há. Portanto, esse é o primeiro. Segundo, se eu vir alguém com ar de quem está com apetite, epá, eu vou ficar chateado porque o único que tem direito a ter apetite sou eu, porque os meus confrades estão todos já a almoçar. Portanto, eu sou o único que tenho direito a requisitar almoço para esta hora. Pronto. Vamos falar sobre a Laudato Si e os desafios, e eu tenho comigo duas versões da Laudato Si. Dizem que é uma encíclica verde, mas eu tenho um amarelo e um azul. Pronto. A Laudato Si celebra 5 anos e o Papa, precisamente no dia 24 de maio deste ano, proclamou um ano especial Laudato Si. Ano especial Laudato Si, que vai decorrer até 24 de maio de 2021, o que quer dizer que a partir de março, abril, maio, nós estamos a celebrar 3 anos especiais, porque é o ano de São José, ontem o Papa proclamou o ano da família e até 24 de maio estamos a viver ainda o ano Laudato Si. Estamos a ver Nossa Senhora, São José, o menino, a natureza toda, estamos todos em ano. E ainda por cima todos condenados a suportarem ainda por algum tempo a pandemia. E eu não sei, alguns de vocês fazem parte dos grupos prioritários da vacina, não é? Ontem foi um dia muito, muito especial também porque levaram-se as primeiras vacinas aqui na Europa, mas aqui em Itália isto segue por grupos prioritários por idade. E eu e aqueles como eu que temos 25 anos, nós só vamos ser vacinados em 2059. Daí que mesmo por aí, enfim, vamos lá ver no que é que isto vai dar. Eu tenho aqui nas minhas mesas, eu montei aqui o meu quartel-general, tenho 15 livros sobre os quais queria falar cerca de meia hora sobre cada um deles. O que quer dizer que se vocês me tiraram o almoço, eu vou tirar-vos o jantar. Que é o que vocês merecem. Bom, começando pelo primeiro. Neste grande livro, que é resultante de uma enorme entrevista feita por Dominique Volton, que é talvez o maior sociólogo da comunicação da atualidade, um senhor francês, nascido nos Camarões. A determinada altura é feita a afirmação que vai marcar também aqui a minha intervenção. O Papa Francisco diz que Laudato Si não é uma encíclica verde, quer dizer, não trata de couve tronchuda, pepinos, berinjelas, abóboras meninas. Não é uma encíclica verde, é uma encíclica social. E basta isso para marcar completamente depois o rumo também dos objetivos que queremos atingir ao aplicar Laudato Si. O Padre Pablo disse-o assim de corrida, mas lamentavelmente disse uma verdade que é dura para nós. Em muitos círculos eclesiais, a Laudato Si passou de patins. Ou seja, primeiro, muitos não a leram, e segundo, quando a lemos, não tivemos depois capacidade de a aplicar, que é sempre o passo mais doloroso, mas é o único passo que interessa. E não interessa nada saber tudo sobre o mundo. Eu tenho é que saber depois transformar o mundo. A minha sabedoria, se for meramente uma questão de cabeça, não altera o mundo, não vai resolver nada. O que vai resolver é o meu compromisso para pôr em prática as lindas teorias que tenho na cabeça. Esse é sempre o desafio e nós muitas vezes é aí que falhamos. Continuando, passo então, o Papa Francisco disse, é uma encíclica social, com tudo o que isso implica, e depois então, pegando nós na própria encíclica,
tenho aqui as minhas sínteses muito bem preparadas, e obviamente não vou agora fazer um resumo da encíclica, porque primeiro isso seria dizer-vos que vocês não a leram, naturalmente que a leram e meditaram muito, mas segundo, porque também não era só o jantar de hoje que ficava comprometido, comprometia também o almoço da manhã, não é? Portanto, não quero isso, mas esta encíclica faz uma afirmação que é talvez a afirmação mais fundamental e a partir da qual depois nós desenvolvemos tudo, que é a ecologia, para nós cristãos, tem que ser acompanhada da palavra integral. Portanto, não queremos a tal ecologia da couve tronchuda, dos pepinos e também da bicharada toda. Queremos uma ecologia que comece por amar os pobres e que respeite a natureza. Ou seja, nesta ecologia integral, nós humanos estamos lá. E estamos lá, o Padre Pablo começou com a narrativa da criação, onde nos primeiros dias, quando é criada a natureza, incluindo depois animais e plantas, o narrador diz, e Deus viu que isto era bom. E quando depois são criados os humanos, o homem e a mulher, a reação é diferente. Deus viu que era muito bom. E a diferença entre o bom e o muito bom não nos dá direito de esmagar, mas dá-nos a responsabilidade de respeitar e de construir. Nós somos os jardineiros, não somos os coveiros da natureza, nós somos os jardineiros. Essa é uma responsabilidade que Laudato Si está sempre em cada página a lembrar, a recordar. Mas Laudato Si insiste muito nesta ideia de que temos que começar pelos humanos. E ao olhar pelos humanos temos que focar nas periferias e nas margens, uma expressão que é muito, muito típica do Papa Francisco para dizer os pequeninos, os frágeis, têm que ter uma atenção especial da parte de todos. Porquê? Porque se nós não formos capazes de amar os pobres, também não vale a pena estar a pensar que estamos a ser muito humanos, não estamos. E se não somos capazes de amar os pobres, também não vamos ser capazes de amar a natureza, mesmo que façamos, e cito mais uma vez o Padre Pablo, de ter 72 cães e 42 gatos em casa a tratá-los principiescamente e de chatear o padre da freguesia porque há gente na vizinhança que não trata bem os gatos e os cães e depois tem lá o senhor de 90 anos a apodrecer ao lado e não se é capaz de fazer rigorosamente nada por ele, não é? Portanto, aí temos que fazer também, apesar de tudo, a nossa hierarquia. Portanto, Tony, só um segundo, é só poder colocar o seu microfone um bocado mais longe da boca, é que estamos a ouvir um... Pode falar? Assim? Sim, é só para não ouvir o sopro. Assim? Acho que sim. Assim está melhor? Eu acho que sim. Se toda a gente puser um polegar para cima, acho que vai dar. Assim dá? Está ótimo. Está melhor? Está melhor, está melhor. Pronto. É que senão vocês ainda vão medir a minha respiração e vão dizer, ele está a arfar tanto que deve ter Covid. De qualquer maneira, vocês estão todos longe. Estão todos longe. Ninguém vai cair para o lado com algum Covid que eu possa ter, está bem? Pronto, obrigado António, porque é bom, apesar de tudo, a gente perceber também como é que aí estamos a ser ouvidos. Pronto, passando agora para da Laudato Si, passamos para o de Espiritanos. O Padre Pedro citava, e muito bem, o nosso projeto missionário global. E há aqui dois momentos onde as questões de ecologia integral são citadas. O primeiro, curiosamente, é quando se fala da pastoral juvenil e diz-se, aqui na página 61, que é preciso dar atenção especial aos temas mais específicos da nossa espiritualidade e depois aparecem as questões de justiça, paz e integridade da criação. E depois tem todo o capítulo 7º, a partir da página 78, que fala mesmo da justiça e paz como por uma casa comum. E aí estão muitas indicações, e que são indicações muito práticas, indicações que nós podemos encontrar. Eu tenho aqui mais 2 livros importantes. Este foi feito por um homem que faleceu de repente o ano passado, um grande homem, que foi aí a Portugal orientar-nos os retiros anuais há uma quinzena de anos atrás, o Padre John Kilcran, e ele foi quem construiu este manual
para o compromisso espiritano de justiça e paz e integridade da criação. Existe nas 3 línguas, eu estou-vos a mostrar a versão portuguesa, continua, apesar de ter sido escrito muito antes da Laudato Si, continua a ter orientações que, na minha opinião, são orientações fundamentais. Acaba de sair, eu penso que ainda não chegou a Portugal, acaba de sair o número 25 da Vida Espiritana, os desafios e a importância da formação espiritana hoje, e tem também um capítulozinho sobre estas questões, como aliás, e não podíamos deixar de citar isto, o nosso livro de reuniões da família espiritana tem todo um capítulo, tem toda uma sessão, a sessão número 21, na página 102, Laudato Si, o desafio da ecologia integral. Portanto, como veem, se a gente não está a caminhar ao ritmo da Laudato Si, não é por falta de apoios, de subsídios, é talvez por falta de alguma sensibilidade que naturalmente irá crescendo. Continuando o nosso caminho, estamos a preparar, o Padre Eduardo referiu, o Padre Pedro também na sua introdução também o referiu, estamos a preparar o nosso capítulo geral. E uma das coisas que me foi pedida enquanto responsável por este serviço de justiça, paz e integridade da criação foi de tentar fazer propostas ao capítulo geral para que o capítulo seja o mais ecológico possível. E eu fiz uma página, uma folha, e depois reparei que pelos capitulantes só foi distribuída a parte final, ou seja, não aproveitaram nadinha da minha extensa reflexão e fundamentação, aproveitaram apenas as minhas sugestões muito concretas. Mas eu acho que aqui para a nossa reflexão, até mais importante do que sugestões muito comezinhas, é a fundamentação. Uma parte o Padre Pablo já a fez, eu não vou repetir, mas pegando na Laudato Si e nos desafios que nos são lançados hoje, enquanto grande família humana e grande família espiritana, começar por dizer que o Papa Francisco pede que lutemos contra a cultura do descartável. E isto não tem só a ver com plásticos, começa por ter muito a ver connosco e as nossas relações uns com os outros. Depois, o Papa Francisco propõe um novo estilo de vida, um estilo de vida mais simples, mais ecológico, mais fraterno. Laudato Si 16. Propõe uma conversão ecológica integral, é logo no número 5, Laudato Si número 5. Diz que a Terra não pode continuar a ser um depósito de lixo e para isso há que moderar o consumo. Laudato Si 203. É preciso utilizar bens renováveis, reutilizáveis e recicláveis. Laudato Si 221. É preciso apostar num estilo de vida mais simples e mais ecológico, vivendo uma sobriedade feliz e libertadora. Laudato Si 222 e 224. E aos consagrados, às pessoas consagradas, o Papa diz: espero também que nos nossos seminários e casas religiosas de formação se eduque para uma austeridade responsável, para a grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos pobres e o cuidado do meio ambiente. Laudato Si 214. Daí dou o salto, porque o tema, o título vocês o sabem de cor, fala também da querida Amazónia, que é um salto que se dá 4 anos depois da Laudato Si. Na querida Amazónia há sobretudo o grande apelo ao bem viver, saber viver bem. E o saber viver bem, a querida Amazónia número 8 e número 26, diz que o Senhor que primeiro cuida de nós, ensina-nos a cuidar dos nossos irmãos e irmãs e também do ambiente que Ele nos dá de prenda cada dia. Portanto, isto está na querida Amazónia número 41.
Depois, a seguir, pede que os nossos estilos de vida, de produção e de consumo sejam mais sóbrios, mais simples, está no número 53, e depois adverte no 58. Não haverá uma ecologia sã e sustentável capaz de transformar seja o que for, se não mudarem as pessoas, se não forem incentivadas a adotar um outro estilo de vida, menos voraz, mais sereno, mais respeitador, menos ansioso, mais fraterno. Estão a ver este contraste entre o menos e o mais e o menos, nós temos que de facto trabalhar. Isso é o número 58 da querida Amazónia. Eu, claro, estava a fundamentar, enfim, esta urgência e necessidade de sermos mais ecológicos e integrais em Lihen, no capítulo geral, e fui buscar o que já dizia o último capítulo que celebramos na Tanzânia, em Bagamoyo, em 2012. No 1.26, dizemos nos documentos finais, queremos dar uma maior atenção à natureza que nos envolve, apreciando-a como um dom de Deus. E estamos determinados em proteger o meio ambiente através de uma relação com a natureza que melhor a respeite. Tudo bem consciente de que os recursos naturais são limitados e que nós precisamos de reciclar todo o material que pode ser reciclado. E mais adiante, quando se fala da vida em comunidade, Bagamoyo exige um estilo de vida mais simples. É o ponto de partida. Eu acho que é por aí que nós temos que começar. Então depois, eu vou partilhar com todos aquilo que propus para o nosso Conselho Geral para, enfim, para o capítulo de Lihen, da Polónia. Primeiro, eliminar ou reduzir o uso de plástico. Segundo, limitar ao máximo o uso do papel. Por exemplo, imprimir apenas a penúltima versão dos documentos. É uma proposta, não quer dizer que isto vá ser aceito. É uma proposta. Cada participante deve receber um cantil para poder encher água da torneira. É o que eu faço. Eu não uso nunca plástico. Eu tenho este cantil, que foi a nossa prenda de Natal o ano passado, aqui em casa, na comunidade. Cada confrade recebeu um cantil. A partir daí, nós que vinha um caminhão todas as semanas com garrafas de plástico de 1,5 litro que nunca mais acabava, isso acabou, não vem mais esse caminhão, e cada um, quando a garrafinha acabou, vai à torneira, e o Padre Zé de Sousa sabe que andou a fazer aí umas purificações para que a água entrasse com o mínimo de cálcio possível, para não fazer mal, de calcário, e pronto. E agora é assim, e é isso que eu também proponho que aconteça lá na Polónia. Depois, devemos utilizar guardanapos de pano e não de papel. Guardanapos de pano e não de papel. Os guardanapos deveriam ser apenas mudados uma vez por semana. Alguns têm um guardanapo, mas sujam logo na primeira refeição, é preciso lavar logo, isso então aí também já não se ganha muito, não é? Pronto. Depois que a liturgia de cada dia devia ser enviada pela internet, sobretudo usar o WhatsApp, o Messenger e outros meios, para que não se estivesse sempre ali a imprimir papéis com os cânticos. Depois, o ar-condicionado deve ser regulado com apenas 5 graus de diferença em relação à temperatura ambiente. Claro que isto é uma maneira de falar, mas o que eu quero dizer é que eu tenho ido a reuniões onde fora faz 40, em Dakar, a reunião dos formadores, o padre Damasceno estava lá e sabe que sofremos muito, um calor insuportável, e a temperatura na sala estava para aí 10 graus. Quer dizer, a gente morria congelado dentro da sala e depois toda a gente ficou doente, porque depois temos que sair. Mas para além do mais, imagino os gastos em eletricidade de ter os aparelhos de ar-condicionado a pôr a temperatura de uma sala assim tão baixa. Não faz sentido. Bom, depois que os documentos finais apresentem decisões ecológicas integrais claras para serem implementadas pelo conjunto das circunscrições e dos confrades. Pronto, depois que as refeições sejam o mais simples possível para não haver grandes desperdícios alimentares. Depois que se evite mesmo no bar, se for possível, se houver cerveja no bar, que seja à pressão para não se gastar copos plásticos e garrafa vidro. Bom, são pequenas grandes sugestões que eu creio que mutatis mutandis
podemos muito bem utilizar também nas nossas comunidades. Avançando, porque o tempo também não está do nosso lado, o Papa Francisco então lançou este projeto especial do ano Laudato Si, e é muito engraçado porque o Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral é quem está a coordenar este ano aqui a partir de Roma. E na documentação que saiu, tem uma parte interessante que tenta explicar o que é que a Laudato Si e já a querida Amazónia lançam como grandes ideias e ideais, mas depois, sobretudo, propõem iniciativas. Por exemplo, a Aliança Global pela Educação, que aconteceu em outubro, teve que ser online, porque não foi possível reunir a quantidade enorme de gente ligada ao mundo da educação católica que estava previsto reunir aqui num grande congresso em Roma. Mas os resultados saíram, as intervenções, sobretudo a intervenção do Papa, que eu resumi e escrevi sobre ela, é extraordinária. Porque se nós não investirmos na educação, também não vale a pena investirmos em mais nada, porque os grandes ideais é por lá que passam. Portanto, aí temos que ser muito sérios. Outra grande iniciativa foi aquela que se chamou a economia de Francisco, que muita gente pensa que é a economia do Papa Francisco. Não, é a economia de Francisco de Assis. É uma economia, construir um projeto económico global a partir das práticas franciscanas originais. E também a esse nível tem corrido muita tinta, tem havido intervenções extraordinárias, e o encontro que estava previsto para 21 de novembro e que depois acabou por acontecer mais tarde online, que era para ter lugar em Assis, também fez correr muita tinta e foram lançadas grandes ideias. Depois, então, o que se pede é que lá onde estivermos, criemos progressivamente uma mentalidade Laudato Si. Laudato Si famílias, Laudato Si dioceses, Laudato Si escolas, Laudato Si universidades, Laudato Si hospitais, centros de saúde, Laudato Si empresas, fazendas, Laudato Si ordens religiosas. E podíamos dizer Laudato Si movimento, Laudato Si, pronto, tudo. Para quê? Para que consigamos passar para o domínio da prática aquilo que é teoria. Continuando, o Papa Francisco, durante este tempo da pandemia, que é outro dos condicionamentos que nos está a marcar, não é? E como o Padre Pablo dizia, dá para tudo, dá para a gente perceber que podemos melhorar, mas dá também para perceber que há muita coisa que se perdeu, há muita conquista que se perdeu. Há bastantes decisões que tinham sido tomadas na Cimeira de Paris que foram claramente adiadas porque o contexto pandémico não permite a sua imediata aplicação. E essa é uma perda ecológica grande. Em contrapartida, ganhamos com o facto de alguns índices de poluição terem reduzido muito, sobretudo no tempo do confinamento. O Papa Francisco teve muitas intervenções, como nós soubemos e acompanhámos ao longo desta pandemia, e daí saiu este livro que foi publicado em todo o mundo, também em português, A Vida Após a Pandemia. E tem uma série de intervenções do Papa neste período pandémico. Uma delas tem o título Superar os Desafios Globais. E foi uma intervenção do Papa no 50º Dia Mundial da Terra. E é curioso que o Papa seguiu à risca quer a Laudato Si, quer a querida Amazónia, e começa por dizer aquilo que nós sabemos, que falhamos na preservação da terra, da nossa casa-jardim, e também na tutela dos nossos irmãos. Pecamos contra a terra, contra o nosso próximo e, em última análise, contra o Criador, o bom Pai que vela sobre todos e quer que vivamos juntos em comunhão e em prosperidade. E depois a seguir o Papa Francisco propõe uma série de orientações e práticas que são as que estão na querida Amazónia, estão também na Laudato Si. Um outro passo interessante, e isto também para apresentar mais um livro, o cardeal Tolentino Mendonça sobretudo neste ano de pandemia, tem publicado bastantes textos e reflexões. Vocês
quem acompanha sabe que ele na revista IE do Expresso todas as semanas tem uma crónica, mas para além disso tem sido chamado a fazer muitas conferências. A mais importante foi a que ele fez no dia 10 de junho no Mosteiro dos Jerónimos, que depois passou para livro, embora tenha aqui mais textos, o que é amar um país. E a determinada altura ele diz isto: a primeira missão de uma comunidade é cuidar da vida, de todas as vidas, do nascer ao pôr do sol da vida, colocando sempre a pessoa humana no centro da história, ultrapassando a cultura da indiferença e do descarte. Depois diz, sem compaixão e sem fraternidade, fortalecem-se apenas os muros e aliena-se a possibilidade de lançar raízes. E mais adiante diz, e até foi mais por isso que eu fui buscar este texto, Dom Tolentino chamou à encíclica Laudato Si um dos textos centrais do século XXI e lembrou a necessidade de uma ecologia integral onde o presente e o futuro da nossa humanidade se pense a par do presente e do futuro da grande casa comum. De facto, tudo está interligado. Precisamos de cuidadores sensatos, praticando a ética da criação, que tem a expressão jurídica efetiva nos tratados transnacionais, mas também nos estilos de vida, nas escolhas e nas expressões mais domésticas do nosso cotidiano. Estão a ver, são expressões muito, muito felizes do nosso cardeal e que nos ajudam também a viver esta ecologia integral. Eu creio que, Padre Eduardo, quanto tempo mais me estava atribuído? Tem até ao meio-dia. Espera. Desculpa. Pois, até ao meio-dia à vontade. Pronto. Pode ir até ao meio-dia e 10, depois corta-se no debate. Pronto, ótimo. Então vou avançar. Um outro texto que eu queria, sobre o qual eu queria refletir, é a partir da Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti vem completar praticamente tudo aquilo que o Papa Francisco andou a dizer ao longo de todo o seu pontificado, diria mesmo ao longo de toda a sua vida. Quem acompanha o pensamento do Papa Francisco para e passo sabe que, por exemplo, a alegria do Evangelho é um decalque do documento final da grande Assembleia Latino-Americana da Aparecida. Portanto, aquele conceito de discípulo missionário está no documento da Aparecida e as grandes ideias pastorais apresentadas portanto, na alegria do Evangelho, na Evangelii Gaudium, essas ideias estão já no documento da Aparecida. E por isso o pensamento e a intervenção do Papa tem a ver com a sua vida, tem a ver com as suas convicções, tem a ver com o seu caminho, tem a ver com o seu projeto de animação missionária da Igreja e também o seu projeto de intervenção cristão no mundo. Quando o Papa Francisco lança a Fratelli Tutti, praticamente todos aqueles que o seguem e que escrevem sobre ele, unanimemente, praticamente de forma unânime, disseram: este é um testamento do Papa Francisco. E, de facto, as grandes ideias dele estão na Fratelli Tutti. E, no fundo, há ali uns 7 desafios missionários que eu tenho destacado, e agora vou pegar no editorial da Ação Missionária do mês de novembro, sim, ou de outubro, já não sei, de novembro, onde eu destacava, eu vou só dizê-los porque vocês leram, eu nem sequer me passa pela cabeça que vossas excelências, todos e todas, não leiam a Ação Missionária de trás para a frente e da frente para trás, até viram ao contrário e tudo. Eu nem quero pensar noutra hipótese, não é? Pronto, então, os desafios missionários que lá estão têm muito a ver com esta ecologia integral. A primeira, a urgência de cicatrizar o mundo ferido. A segunda, o ser bom samaritano. A terceira, tornar o mundo mais fraterno. A quarta, praticar a política com amor. A quinta, apostar num diálogo plural. A
A sexta, condenar a fome, a guerra e a pena de morte. O sétimo, uma fraternidade entre todos os crentes. Bom, eu disse isto a correr, vocês nem tomaram nota porque não precisam. Vão pegar na ação missionária ou vão ao www.espiritanos.pt. Está lá tudo, não é? Agora, que são ideias que resumem uma vida e uma missão, a do Papa Francisco, sim. Que tem tudo a ver com a Laudato Si e a querida Amazónia, tem. São estas as ideias do Papa Francisco e nós não podemos passar ao lado delas. Sobre a querida Amazónia. Sobre a querida Amazónia, também vou falar assim de corrida, isto é só para levantar lebres. Imagino que é um assunto que vocês já trataram bem, mas eu gosto deste documento, sobretudo pela organização. O Papa Francisco diz que nós temos que sonhar alto. E o nosso sonho tem que ser um sonho global, tem que abranger todas as dimensões da nossa vida. Primeiro, o sonho social. Portanto, temos que ter uma capacidade de fraternidade, um grande espírito de comunhão. Segundo, um sonho cultural. E está a falar da realidade amazónica, mas estende-se a todo lado. A riqueza da cultura ou das culturas está na sua diversidade. O Papa insiste muito na figura geométrica do poliedro. Depois, o sonho ecológico, ou seja, o equilíbrio da Terra depende muito da saúde da Amazónia. Sabemos que ela funciona como um grande filtro de dióxido de carbono e isto ajuda a evitar o aquecimento da Terra. Sabemos que as questões ligadas ao aquecimento global, os gases de efeito de estufa, sabemos que são temas ecológicos cruciais hoje em dia, não podemos passar ao lado. Depois, o sonho eclesial. Temos que fazer uma autêntica opção pelos mais pobres e pelos mais abandonados. Temos que insistir muito na inculturação do Evangelho. Temos que desenvolver uma cultura eclesial que seja mais laical, onde haja mais lugar e onde as mulheres desempenhem papéis mais fundamentais. E depois, finalmente, a questão ecuménica e interreligiosa. Temos que lutar juntos por causas que são causas da humanidade. Quer dizer, não vale a pena nós acharmos que nós, como católicos, vamos resolver os problemas todos do mundo. Não vamos. Portanto, intervir também de forma mais ecuménica e através de um diálogo interreligioso mais eficaz, também é uma forma de darmos ao mundo este sinal de que crer é importante para a história. Vou passar agora para um livro, estão a ver, Jacques Attali, L'économie de la vie. Jacques Attali é uma figura muito controversa em França. Quem conhece um bocadinho a realidade política francesa sabe que este senhor apareceu com 20 e poucos anos na ribalta da política francesa, porque se tornou talvez o assessor mais jovem de qualquer presidente da República Francesa de todos os tempos. Ele foi chamado por François Mitterrand para ser um dos seus grandes assessores. E notabilizou-se muito rapidamente e a partir daí ele é convidado para fazer parte de praticamente todas as grandes comissões quando está em causa refletir o presente e o futuro da França. Também agora, quando começou a pandemia, ele foi dos primeiros a aparecer com este livro, que é um livro gordo, onde ele faz, numa primeira parte, um estudo que eu acho muito, muito bem fundamentado da história das pandemias. Dizer isto de termos pandemias é muito antigo. A Bíblia já conta muitas, mas ao longo da história sempre tivemos muitas pandemias. Agora, nós vivemos uma pandemia especial, que é uma pandemia mediatizada, porque aparece numa altura onde os meios de comunicação divulgam tudo e mais alguma coisa, para o melhor e para o pior, porque nunca houve tanta informação, mas também nunca houve tantas fake news, falsas notícias sobre a pandemia.
tanta gente que enveredou pela linha chamada negacionista, que diz que isto é tudo uma invenção, que não existe pandemia nenhuma, ou melhor, é uma gripezinha, como diria o presidente do Brasil. E houve muita gente que foi por aí, embandeirou por aí, e também houve muita gente que dramatizou excessivamente pelo outro lado, não é? Mas isto porque há de facto um excesso de mediatização, e Jacques Attali trabalha esses dossiês de uma forma que eu acho interessante, porque ele tenta ver tudo. Ele analisa como reagiu a China, como reagiu a Coreia, como reagiu Taiwan, como reagiu a França, os Estados Unidos, o Brasil. De Portugal não fala, é uma pena, mas é interessante ver que diante de uma pandemia nós podemos reagir de muitas formas. E uma pandemia, o Papa Francisco tem-no repetido, não deixa ninguém igual. Ou ficamos de uma pandemia, ou saímos melhores, ou saímos piores. E Jacques Attali tenta explicar o que é que poderia ser feito, o que é que deveria ser feito para isso avançar. Vou terminar com uma obra-prima da literatura que deve andar por aí no meio destes 3.000 livros, que é aquele livrinho que escrevi com o padre Artur Teixeira durante o confinamento, e nas páginas 105 a 108, a 4 mãos em clave de Sol e Fá, de Fá e Sol, tem um título, tem um tema grande que é Laudato Si, porque tudo está interligado. Este foi um texto que fui eu que escrevi, não é para dizer porque nós assumimos que ambos escrevemos tudo, mas este foi um texto que eu escrevi e começo por fazer uma narrativa da evolução da nossa relação ecológica, desde a Laudato Si até hoje. Depois entramos, após a querida Amazónia, que foi publicada a 2 de fevereiro, portanto, numa altura em que já as questões pandémicas se colocavam, mas não muito ainda, e depois a partir daí as coisas foram andando. É curioso, eu cito aqui diversas iniciativas, como por exemplo esta lançada por um antigo ministro que em França tutelava as questões ecológicas, Nicolas Hulot, que criou uma grande fundação para ajudar a construir um mundo mais ecológico, e ele tem trabalhado muito, e o jornal Le Monde está sempre a publicar notícias de sugestões que ele dá. Depois também nasceram as 57 propostas para o clima, e se calhar a iniciativa mais engraçada foi lançada por França, que convidou 150 franceses, através do seu bilhete, do seu cartão de cidadão, portanto escolhidas à sorte, para fazer a convenção do cidadão pela natureza, pela ecologia. Portanto, e esta convenção, que foi pensada antes da pandemia começar, os resultados foram apresentados em junho, portanto já depois da primeira grande vaga, onde cidadãos sim, portanto não eram cientistas, mas que foram convidados a ler o que diziam os cientistas e o que os governos faziam em termos ecológicos, as propostas que faziam. E é curioso que as propostas que foram apresentadas por estes cidadãos são, sobretudo, propostas de bom senso. Qualquer um de nós poderia fazer essas propostas. Agora, o que não vale é que o governo francês, depois da pandemia, mandou parar todas estas dinâmicas e diz, bom, vamos lá ver como é que isto e tal e coisa, como é que vai ser e como é que não vai ser. É pena, porque havia ali muitas coisas que tinham pernas para andar, e algumas das ideias do Padre Pablo tinha já citado, são ideias muito gerais. Por exemplo, a questão dos transportes públicos. É uma batalha enorme. Quando a gente vê a quantidade de carros que anda a emitir dióxido de carbono, e não só, e que trazem apenas uma pessoa. Eu fiz essa experiência quando fui o ano passado, precisamente aos Estados Unidos, à nossa Universidade de Duquesne, que tem uma cátedra de integridade da criação, e eu fui participar precisamente lá, e depois fui encontrar-me com o Padre João Batista e fazer uma sessão destes temas nas comunidades que o Padre João Batista acompanha lá nas periferias de Boston. Boston, para entrar na cidade, aquilo é um caos total, podes levar horas, e já tem corredores para carros particulares que levem mais de 2 pessoas, ou seja, se tu vais no teu carrinho e vais sozinho ou só com outra pessoa, tu tens que ir como toda a gente.
Se tu levas um carro particular, mas levas 3 pessoas, 4 ou 5, tu já podes ir numa faixa tipo autocarros. E isto resulta de uma preocupação, que é de levar as pessoas a pensar que se calhar não faz muito sentido andar sempre com o seu carrinho para trás e para a frente, para trás e para a frente, não é? Que poderemos encontrar alternativas. Outra das ideias que foi muito badalada e que para nós acho que também é uma ideia importante, é a de vermos até onde o teletrabalho pode chegar. Claro, não há nada que substitua a presença física, mas quando a gente, e o Padre Pablo referia isso, quando nós num mês temos programadas 72 reuniões, nós se calhar não precisamos de fazer as 72 presencialmente. Podemos fazer metade presencialmente e a outra metade online, porque as outras pessoas que vão estar connosco vão ser as mesmas, muitas vezes vão ser as mesmas. E então o presencial aí nem se vai colocar muito. Nós vamos encontrar as pessoas, nós vamos estar com elas. Mas se calhar não precisamos estar todos a levar cada qual o seu carrinho, e no adro da igreja estão 72 carros estacionados de 72 pessoas que vieram para uma reunião de 1 hora e que toda a gente depois vai regressar a casa, cada um no seu carrinho, ao fim dessa hora de reunião. Bom, lanço estas ideias. Terminaria com um texto do padre Aristides Neiva para dizer que no fundo, todas estas questões exigem família, exigem sentido de comunidade. E então o padre, isto não é original dele, porque eu já tinha lido isto, mas o padre Aristides aqui há tempos compôs este texto sobre trabalho de equipa, que eu acho que está muito, muito engraçado, e com isso eu terminava. Era uma vez uma equipa constituída por 4 pessoas, que se chamavam toda a gente, alguém, qualquer um e ninguém. Eram as 4 pessoas. Havia um trabalho importante para fazer e toda a gente acreditava que alguém o faria. Qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém o fez. Alguém irritou-se porque era um trabalho da responsabilidade de toda a gente, mas toda a gente pensou que qualquer um tinha a obrigação de o fazer. No final, toda a gente culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Bom, fico-me por aqui, vamos ao trabalho. Obrigado. Sim, obrigado, Padre Tony, digamos, por esta viagem longa quer dizer bastante abrangente e necessariamente rápida. Temos agora, como na primeira parte, um tempo de bate-papo, diálogo. Vão ao bate-papo e cliquem as vossas questões. Para já só existe uma, pode ser que surjam outras, senão eventualmente podemos fazer em aberto, mas seria melhor por escrito. A primeira questão é: que propostas concretas para uma dinamização provincial inspirada pela Laudato Si ao nível das nossas comunidades e ao nível dos nossos movimentos? Sim, Tony? Queres que responda já? Pronto, então, em relação a isso, eu voltava às sugestões muito concretas que o Padre Pablo deu e repegava naquelas sugestões simples que fiz para o nosso capítulo, porque aquilo que se vai viver durante um mês na Polónia pode ser extrapolado para aquilo que nós vivemos todos os dias nas nossas comunidades, nas nossas famílias, no caso dos leigos, e na nossa sociedade. Reutilizar, reciclar, renovar, reutilizar, bom, são verbos que nós temos que pôr na nossa vida. Quando a gente diz vamos acabar com o plástico, claro que nós não vamos acabar com o plástico. O plástico, apesar de tudo, foi uma grande invenção e é importante para muitas coisas. Mas a forma como nós o utilizamos é uma desgraça total. Nós temos muitos países do mundo onde a recolha do lixo não se faz de forma digna, ou seja, o lixo muitas vezes é recolhido, não é tratado. Todos nós temos acesso à internet, ou quase, o que quer dizer que de vez em quando passam-nos aqueles filmes que são feitos no Bangladesh, na Índia, no Paquistão, em certos sítios, não é?
onde a recolha do lixo é feita nas cidades e depois o lixo é tirado para os rios, é tirado para o mar. Há quem diga que, bom, são perspectivas muito negativas, mas que terão alguma fundamentação, que se nós continuarmos assim, os mares, dentro de 20 anos, vão ter mais plástico do que peixe. Tal a quantidade de plástico que está a ser tirado ao mar, e sabemos que o plástico não é biodegradável, portanto, não há forma de o destruir, só pode ser incinerado, não é a única forma. Mas sendo atirado ao mar ou aos rios, acabou. Não há nenhuma forma depois dele se destruir. E portanto, há um conjunto de posturas ecológicas integrais que nós temos que tomar a sério. E aí eu pegava muito também naquilo que o Papa Francisco diz, quer na Laudato Si, quer agora na querida Amazónia. Atenção, ecologia integral. Tudo aquilo que a gente fizer deve o fazer a pensar nos pequeninos e nos pobres, a pensar na construção de uma sociedade que seja justa, que seja humana e que seja fraterna. E pensar que vamos resolver os problemas ecológicos tratando o plástico não é, quer dizer, não será por aí. Temos que ter uma perspectiva muito mais global e englobante e globalizante. E aí a nossa fé tem que entrar, não é? A nossa convicção de que quando estamos a ter uma atitude ecológica negativa, nós estamos a prejudicar a vida de milhões de pessoas. A nossa também, indiretamente, mas se calhar diretamente estamos a prejudicar muita gente. Sei lá, quando nós armazenamos muita comida e deixamos estragar, esse desperdício alimentar é motivo de fome para pessoas. E nós nunca pensámos nisso. Nós vamos ao frigorífico, está sempre o frigorífico cheio, começamos a ver, este iogurte perdeu a validade, lixo. Esta maçã não sei o quê, lixo. E se calhar deveríamos, antes de comprar os iogurtes, fazer um bom cálculo e dizer, cá em casa, habitualmente, comem-se 5 iogurtes por semana. Então, vamos comprar iogurtes para... Se na sexta-feira for preciso ir ao supermercado comprar, porque afinal alguém pegou-lhe muito o apetite e comeu 2 iogurtes, então na sexta-feira vai-se ao supermercado para repor. Mas essa ideia de dizer, não, porque depois há um que come 3 e outro que vai querer 4 e depois no fim lá vão 30 iogurtes por mês para o lixo. É mau, muito mau. E isso aí é cultura ecológica integral. Pronto, ficaria por aqui. Sim, neste momento não há perguntas escritas. Se alguém gostasse de colocar alguma questão, pode ir a bate-papo e simplesmente diz, gostava de intervir, e depois o seu micro vai ficar aberto e faz a pergunta, digamos, não por escrito, mas oralmente, está bem? Eduardo, mas estejam à vontade. O Padre Damasceno tem uma pergunta muito bonita no bate-papo. Eu vou responder, se estiver de acordo. O Padre Damasceno... não, é só para mim. É só para mim. Eu vou responder-lhe. A pergunta do Padre Damasceno é: a ler assim tanto, não estarás a contribuir para o abate das árvores? Pergunta do Padre Damasceno. Sim. Mas aí, volto ao Padre Pablo. O importante, ou o problema não é abater árvores, o problema é abater árvores e não as plantar. Aqui na nossa Casa Geral, temos o plano de plantar ao menos uma 20ª de árvores, fazer aqui a nossa floresta Laudato Si, e todos os que já viveram aqui, a começar pelo Padre Eduardo e o Padre Sousa, que estiveram cá mais recentemente, sabem que esta casa tem muitas árvores, muitas mesmo, mas eu já estive a identificar 20 sítios onde vamos pôr mais 20 árvores. E essa é que acho que deve ser a mentalidade. Quando nós achamos que estamos a deitar árvores abaixo com alguma atitude, deveremos pensar a forma como pôr. E atenção, não é preciso que as árvores sejam postas no quintal. Há tempos, aqui em Itália, foi divulgada uma iniciativa de uma associação que, em Milão, trabalha com diversos países africanos que estão com problemas sérios de desflorestação, e então as pessoas dão X, cada pessoa que quer, e então cada dinheiro que é dado
dá para comprar árvores e plantar na Etiópia, na Eritreia, no Senegal, etc. Queria sair daqui para mandar uma mensagem ao prior. E, sim, podes mandar as mensagens ao prior e a quem quiseres. Não. Portanto, isto para dizer que nós podemos e devemos colaborar muito para plantar árvores em muitos sítios, sobretudo em áreas desflorestadas. Por exemplo, era também uma das coisas que eu tinha aqui. Estão a tentar construir, plantar a chamada muralha verde. Nós conhecemos a famosa muralha da China, não é? Muralha da China. Então, estão a tentar fazer, com esse conceito, a tentar construir a muralha verde, a começar em Dakar, no Senegal, e a ir até ao Corno da África. Portanto, atravessar a África toda, fazer aí plantar milhões de árvores para tentar que o deserto não continue a comer terra cultivável. Está a ser um problema seríssimo no norte da África. O deserto do Saara está a conquistar por causa do aquecimento global, não é? E então há este plano e já plantaram milhões de árvores. Agora, infelizmente, muitos daqueles sítios são sítios que têm conflitos e por isso deitam muitas árvores abaixo e não possibilitam o tratamento de algumas dessas áreas florestadas e a situação não está ainda assim muito bem feita. Mas a ideia é belíssima de construir uma muralha de floresta, tanto para ajudar neste projeto de uma ecologia mais global. Vai ajudar as pessoas na medida em que evita que o deserto conquiste terrenos que estão a ser cultivados e onde há gados, e por outro lado a natureza vai ganhar aí também com o aumento de plantio de árvores. Portanto, são ideias. Caro Padre Tony, um abraço, mas para dizer que aqui em Portugal também os CTT têm uma campanha com a Quercus, uma arte pela floresta, onde o objetivo é mesmo esse, é contribuir para a florestação em Portugal. Já é o sétimo ano. Já é o sétimo ano. Eles têm esta campanha. Muito bem. Não, são muito... Eu não trabalho nos CTT, mas fica aqui o... Certo, muito bem. E imagino que a ideia é... mas isso vem do lucro do CTT ou eles pedem um apoio suplementar para comprar árvores? Qual é a ideia? É um kit. É um kit que tu pagas, 3,5 € e a totalidade desse valor vai para a plantação dessas árvores. Pronto, estão a ver, todos ouviram o que a Sandra e o João disseram. Quem quiser também colaborar nesse projeto lançado pelo CTT, é uma ideia bonita, Mas podemos começar sempre... Você lá em casa tem uma oliveira, não é? Exatamente, eu estava a dizer agora à Sandra que nos terrenos lá da terra podíamos de facto fazer isso, plantar umas árvores para ajudar o meio ambiente, que é uma coisa de facto que faz sentido, não é? A gente gasta tanto papel e pode também... Em vez de ter os terrenos a criar silvas, pelo menos pôr umas árvores. Certo, é uma ideia. Padre Pedro, queria falar? Sim, queria dizer o seguinte. Bom, nos anos 80 eu recordo-me que houve uma campanha importante da Quercus, em que se insistia muito sobre os 3 R's ecológicos, que eram reduzir, reutilizar e reciclar. Hoje, se calhar, a gente pode acrescentar mais alguns R's, como repor, como replantar, etc. Pensando um bocadinho nos muitos espiritanos que nos estão a acompanhar este encontro e muita outra gente da família espiritana, pergunto-me até que ponto é que estes 3 R's, o reduzir, o reutilizar e o reciclar, não se poderiam tornar uma espécie de trabalho de casa para as nossas comunidades espiritanas e para as nossas famílias ligadas à família espiritana, no sentido de um trabalho de casa saído deste encontro, né? Parece-me que todas estas questões são muitas vezes tratadas, nós próprios muitas vezes repetimos estas ideias e divulgamos-las, etc., e falta talvez alguma consistência, né? Alguma coerência entre aquilo que efetivamente se vive, se experimenta nas nossas
nas nossas comunidades e aquilo que nós anunciamos. As sugestões concretas que o Tony estava a dar e que o Pablo também deu, etc., se calhar poderiam ser mais levadas a sério nas nossas comunidades. Portanto, isto não é propriamente uma pergunta, é mais talvez um desafio, uma sugestão, um trabalho de casa de cada confrade, de cada membro da família espiritana, cada comunidade, pensar seriamente como retrabalhar estas questões do ambiente e estas questões da ecologia integral de uma maneira bem concreta na forma de se organizar e de viver na comunidade. Portanto, isso acho que ao nível da província portuguesa parece-me que nós temos um longo caminho para andar ainda. Nas nossas comunidades muitas vezes ainda nos damos conta de muitas situações de alguma incoerência no que se refere ao respeito pelo ambiente e, portanto, se calhar podemos arregaçar as mangas, começar a pensar mais seriamente em mudar hábitos pessoais e comunitários. É um bocadinho isto. E obrigado. Obrigado, Pedro. Faço minhas as tuas palavras. Tenho aqui Eduardo, chegou-me por SMS do Apambila, do teu xará, uma pergunta que diz: há mais árvores na África do que na Europa. Há mais leis que castigam os que cortam árvores aqui. Para a África ou América Latina é o contrário. Onde ficamos? Eu não sei se percebi bem esta pergunta do Edward. É verdade que há muito mais árvores na África e na América Latina do que na Europa, claro. Os climas são muito... Quando falo da África, falo da subsaariana, não a norte. A norte do Saara não há, mas a subsaariana, obviamente, não é? A área tropical e equatorial. E na América Latina basta pensar na Amazónia. Agora, as leis relativas ao corte de árvores são leis que mudam muito e muitas das leis estão ao serviço de reais interesses. É verdade que aqui na Europa nós temos leis que facilitam muito o corte de árvores, por exemplo, para tudo o que tem a ver com a parte da celulose, mas também com as madeiras industriais e de construção civil, bom, e imobiliário. Em contrapartida, há depois aplicações rigorosas para áreas reservadas e pronto. Eu creio que, apesar de tudo, quer na África, quer na América Latina, as leis também existem. O problema é depois o seu controle, o seu acompanhamento. Há bastantes dinâmicas de corrupção que permitem às pessoas que vivem da madeira, aos grandes negociantes de madeiras, de passar um bocadinho ao lado das leis e de fazer os cortes e abates sem depois fazer aquilo que está previsto, que é voltar a replantar, Pronto, e aí sim que em todo o mundo haja a preocupação de ter leis justas em relação com a floresta e que haja depois condições de acompanhamento de incumprimentos para que as pessoas sejam penalizadas, sobretudo para que se desincentive a prática criminosa do abate e do comércio ilegal de árvores. Mas pronto, aí há que fazer caminho e há sobretudo que responsabilizar as autoridades por aquilo que é incumprimento, que é ilegal e que se torna tremendamente antiecológico, mas que não deixa de ser um desafio para autoridades e para o povo. A sociedade civil também já criou, mas que consiga ter um bocadinho de força para intervir e para poder pôr cobro a exageros que são claramente criminosos e danosos para o presente e o futuro da humanidade. Acho que por aí temos todos que dar o nosso contributo. Sim, se houver alguém que ainda gostasse de fazer colocar alguma questão ou eventualmente fazer alguma reflexão, fazer algum eco também desta nossa reciclagem, pois pode fazer. Temos 2 ou 3 minutos que podemos dedicar a isso. Há uma mensagem.
Posso intervir? Para que outros possam intervir, então convém que seja tudo agora muito rápido, não é? Pronto. Ok, Maia. Tony, sobre a questão de que esta pandemia suscitou destes contactos, há uma coisa que me preocupa no pós-pandemia, que tem a ver exatamente com, digamos, teletrabalho, porque hoje muita gente faz efetivamente trabalho qualificado a partir de sua casa, mas tenho receio que, por exemplo, as grandes multinacionais comecem a descobrir que trabalhos a quem eles pagam, por exemplo, 2 ou 3 mil euros por mês a uma pessoa pode fazer aqui na Europa, comecem a descobrir que se calhar lá para o Bangladesh ou para a Índia ou coisa no género, podem obter o mesmo tipo de trabalho para ir por 500 euros por mês. E isso, portanto, vamos ver no pós-pandemia esta nova forma de estar, de trabalhar, se isso não terá reflexo mau, prejudicial, nas sociedades europeias. Era só esta observação que eu queria fazer. Maia, Sim. Eu, olhando da perspectiva de outros, vocês aqui não veem, mas aqui no meu gabinete eu tenho a encher um muro, um grande mapa que mostra o mundo visto de outras perspectivas, ou seja, nós habituámos na nossa escola primária a ter os mapas nas paredes, onde a Europa era uma coisa enorme, a África é uma coisinha mais pequenita, a Ásia quase que era uma coisinha de nada, e depois a América também era um bocado longe. E a verdade, quando a gente olha o mapa, é que se a gente olhar de outras perspectivas, eu estou a olhar, a África é uma coisa enormíssima, a Ásia enormíssima, a América é enorme e a Europa é um bocadinho lá em cima, meia dúzia de centímetros quadrados, não é? E a mim não me preocupa muito que uma empresa que vá valorizar mais o trabalho de uma realidade mundial onde as pessoas não têm emprego, onde as pessoas são mal pagas, porque isso vai mudar o esquema do mundo. Ou seja, a partir do momento em que, por exemplo, uma empresa se desloque, não digo mesmo fisicamente, se desloque e vá buscar funcionários mais longe, os funcionários desse país vão tomar consciência da sua importância e os preços lá também vão começar a aumentar e vai criar mais justiça, porque eu continuo a achar que não faz sentido nenhum que eu, em Portugal, ganhe, mas atenção, vou falar da Suíça, o salário mínimo em Genebra é 5.000 francos suíços, 5.000, salário mínimo. Portanto, eu não acho que faça muito sentido que na Suíça uma senhora que vai arriscadas, um senhor que trabalha no campo, ganhe 5.000 francos suíços e que um grande engenheiro no Bangladesh que andou 10 anos a estudar duramente e que de facto é um homem competentíssimo, ganhe 50 euros por mês. Quer dizer, é o mundo que não está bem equilibrado. Portanto, se a pandemia globalizar e as pessoas em todo o mundo forem valorizadas de forma igual, eu acho que isso que não é prejuízo nenhum. Isso é uma forma de dar dignidade às pessoas e de tratar as pessoas por igual. Uma das coisas que a mim me incomoda em algumas das visitas que faço pelo mundo é reparar que um professor local que é competentíssimo, super bem formado, ganha X, depois vem um formador de fora e ganha 50 vezes mais, quando às vezes não sabe mais, mas porque vem de uma sociedade onde os salários são altos, e por cima vai com o estatuto deslocado, vai ganhar um salário muito grande. E o local ganha de acordo com os padrões locais, que são muito baixos, e por isso há ali uma desigualdade que não faz muito sentido. Portanto, a mim não me assusta a ideia de haver uma tentativa de captação de pessoas competentes numa outra área geográfica onde se calhar as pessoas não estão a ser tão valorizadas, porque quando eu aqui ganho 2.000 e alguém noutro sítio ganha 400 a fazer o mesmo trabalho, das duas uma, ou eu estou a ganhar de mais, ou o outro está a ganhar de menos. Portanto, se houver a possibilidade de equilibrar, eu acho que isso que é uma questão de justiça mundial. Tony,
talvez nem seja um que esteja a ganhar mais, nem outro menos. É sim, digamos, o boss, que esse é que está a ganhar mais. Se eu tenho o caso, por exemplo, da Nike, se eu tenho o caso de muitas multinacionais que o senhor conhece, feitos em Singapura, na Malásia, etc., a toco de uma tigela de arroz, e não desenvolve essas pessoas, que eles continuam na miséria. E tiram, digamos, baixa aqui o nível de vida e lá não sobe. É preciso, já Jesus Cristo dizia, é preciso mudar o coração. A questão está aí. Porque a economia e a globalização também teve muitas coisas boas, mas no aspecto de países pobres continuaram pobres, senão ainda mais pobres. Não é? Sim, mas isso tem a ver com dinâmicas de injustiça que têm que ser, obviamente, combatidas. Claro. Claro. Ora bem, nós estamos mesmo a finalizar. Há aqui uma pergunta que eu pediria ao Padre Tony que fosse breve, para respeitarmos o tempo que tínhamos marcado. Por aqui vejo uma grande dificuldade nos mais jovens e crianças. Haverá, por certo, falta de exemplos. Eu penso que se refere, digamos, a toda esta motivação, sensibilização. Tem que ver com a educação, acho que o Padre Tony já dá, mas se quiseres dar assim uma palavrinha breve. Não, eu creio que há muita falta de exemplo, sim. As nossas gerações mais anciãs cresceram num contexto onde estas questões não se colocavam muito. E também a realidade era completamente diferente, não é? Agora, os tempos são exigentes também pelo aperto de garganta a que o mundo está botado, e creio que também foi o grito do mundo que fez despertar muitas ciências e consciências, e toda esta caminhada ecológica integral que se tem feito nos últimos anos é resultado de uma tomada de consciência de que algo não estava bem. E não estava e continua a não estar, o que quer dizer que as novas gerações, que vão ser aquelas que vão pagar a fatura maior, têm que ser ajudadas a compreender que há determinado tipo de práticas que não são de ecologia integral, portanto não vão ser construtivas, não vão ajudar ao seu futuro. Daí que temos que ser, se calhar, nós, os mais adultos, a tentar ajudar aqueles que são mais jovens a ter algumas práticas que ajude a construir o futuro deles, porque nós temos, quero crer que nós todos ainda temos muito futuro, mas quem está a nascer hoje, pela lógica das coisas, em princípio, terá mais futuro aqui na Terra do que nós. Em princípio, nós não vamos fazer aí futurologia. Mas acho que é um bocadinho isso. Agora, que temos uma responsabilidade para com as novas gerações, temos. Temos que fazer alguma coisa? Temos. Pronto, acho que todas essas orientações que saem da Laudato Si, da querida Amazónia e de outras intervenções eclesiais, creio que são uma ajuda, não é? Vamos aproveitá-las, capitalizá-las, aproveitá-las, integrá-las nas nossas práticas cotidianas. É um desafio.